Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta novamente para mais uma edição dos nossos vídeos de estudo dos nossos grupos de conexão, o Calvary Connection. E você, é lógico, sempre muito bem-vindo para estar conosco. Nós vamos já para a leitura do texto que nós meditamos agora no domingo passado, né? Estamos conhecendo Jesus através do Evangelho de João. E o texto que nós vamos ler, e eu vou pedir a algum de vocês que faça a leitura do texto, por favor, João capítulo 6, dos versos 14 até 21. Vamos fazer a leitura, eu volto daqui a pouquinho para a exposição. Muito bem, vamos para a exposição desse texto. Você vai perceber que nesse texto algumas coisas interessantes acontecem. Jesus, ele após ter feito aquele grande milagre, o milagre da multiplicação dos pães, foi realmente um milagre tremendo, o único milagre que está registrado nos 4 evangelhos, então é de uma envergadura muito grande. E a grande verdade é que Jesus fez aquele milagre, Jesus o fez por 2 vezes, mas dessa primeira vez tinha alguns detalhes muito importantes do texto que eu quero compartilhar com você. Você vai perceber no começo do texto que o pessoal queria declarar Jesus rei à força. Eles queriam sair do domínio de Roma de qualquer jeito. E eles acharam que Jesus, por ser uma pessoa boa, que estava com todo mundo, caminhava com todo mundo, comia com todo mundo, curava todo mundo, ajudava todo mundo, e tinha acabado de alimentar uma multidão de quase 20 mil pessoas. Eles falaram, esse é o cara que nós queremos, esse vai ser o nosso rei. E é lógico que, como eles na Galileia tinham que pagar grandes impostos para o governo romano, vamos escolher esse rei Jesus aqui e vamos nos livrar do domínio de Roma, não vamos pagar mais impostos, enfim. E Jesus, na verdade, toma 2 atitudes. Ele manda os seus discípulos embora, fala, vocês vão para Cafarnaum, saiam daqui, manda eles irem para o barco. E Jesus despede a multidão e vai orar. E aí se desenrola um fato bem interessante com os discípulos que saíram. Os discípulos foram para o mar, provavelmente indignados, tipo assim, chegou a nossa hora, agora era a nossa hora da gente ser, de repente, os líderes desse novo reinado, Jesus nosso rei, nós estarmos lá com ele, fomos escolhidos para estarmos perto dele, seria a nossa hora de darmos a volta por cima. E talvez uma frustração que havia nos seus corações, porque Jesus os havia mandado embora e não foi com eles, foi orar. Estavam no meio do mar e de repente, lá no meio do mar, o vento começa a soprar forte e eles não conseguem ir para Cafarnaum. Enquanto eles estavam lá, mais ou menos das 6 horas da tarde até as 4 da manhã, quando Jesus apareceu para eles andando sobre as águas, eles estavam sofrendo e não conseguiam ir para a margem. E o que a gente aprende desse texto? Tem alguns detalhes importantes que eu queria compartilhar com você. O primeiro detalhe do texto interessante é a respeito do reinado de Jesus. O reinado de Jesus não é político. Ele é um reinado de fórum íntimo, ele é conceitual, ele é dentro do nosso coração. Jesus quer ser rei, não do nosso país, ele quer ser rei da sua vida. Ele quer ser senhor da sua vida. Porque você há de concordar que qualquer um que nós elejamos para ser nosso rei, ou que lidere sobre nós, ele nunca vai ter 100% de aprovação. É muito difícil. Agora, quando você escolhe Jesus, ele tem 100% da sua aprovação. Então, o reinado de Deus é algo de fórum íntimo. É quando eu me submeto a Deus e permito que Ele seja Senhor da minha vida. Quando eu anulo a minha vontade em detrimento da dele, coloco o meu querer abaixo do querer dele e vou caminhar, dirigir a minha vida segundo a direção que Ele me dá. Quando nós entendemos isso, o reino de Deus é implantado no nosso coração. E é muito importante que a gente entenda isso. Jesus quer ser o rei da nossa vida. Os discípulos não estavam entendendo. Eles foram entender depois, é verdade, é fato, mas naquele momento eles estavam indignados, tristes, com medo, né? E, poxa, era a nossa chance.
mas depois eles foram entender que o reinado de Jesus é estabelecido no coração das pessoas. Então pense nisso. Esse é um dos ensinamentos do texto. Por isso que Jesus mandou eles embora, para saírem do burburinho que estava acontecendo ali. Jesus não queria ser rei de Israel no sentido político, mas ele queria ser o rei de Israel no sentido conceitual, religioso, espiritual. E o segundo detalhe do texto aqui que nós aprendemos é que Jesus, quando manda os discípulos, ele vai orar. Aí você pergunta assim, por que é que Deus precisa orar? Jesus é Deus. Por que ele precisa orar? Na verdade, gente, é lógico que muitos diriam assim, ele estava implantando um modelo. E isso é verdade mesmo. Com certeza Jesus está implantando um modelo de oração, da necessidade que nós todos temos de orar e da praticidade da oração. Deus conta que nós estejamos orando e sempre clamando a Ele. Mas é inevitável também entender que Jesus estava ali simplesmente demonstrando qual seria o seu ministério. Vamos pensar dentro do contexto da Trindade, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o Deus que faz, é o Deus que libera a palavra. O Pai é o Criador, estamos falando de um Deus só, é evidente, mas de três pessoas diferentes com a mesma essência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é aquele que age, é aquele sobre qual vontade nós estamos e tem todo o poder. O Filho é aquele que intercede, que está à direita de Deus para interceder. E o Espírito Santo é o executor daquilo que Deus está mandando fazer. É o executor, é aquele que direciona, é o consolador, é aquele que nos leva a Jesus, é aquele que distribui os dons espirituais para a edificação da igreja, é o Espírito Santo quem está manejando toda a igreja. Então é assim que a coisa funciona. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que é o meu intercessor, e o Espírito Santo executa. É mais ou menos essa dinâmica que acontece hoje. Então Jesus é o nosso perfeito intercessor. A função de Jesus sempre foi ser o nosso intercessor. Na cruz ele foi o nosso intercessor. Ele se colocou no nosso lugar. Ele fez a ponte entre nós e Deus. Ele se colocou na brecha, no abismo que havia entre nós e Deus. Então Jesus sempre foi e sempre será. Nós podemos contar com Ele. Por isso que nós oramos a Deus. Ele fala assim, ore ao Pai em meu nome, porque eu sou o intercessor. Eu sou o seu advogado diante de Deus. Que coisa linda, né? Então o fato de Jesus ter ido orar é porque até hoje ele faz isso, até hoje ele intercede por nós. Um terceiro detalhe importante e interessante do texto é que Jesus vai ensinar ali que ele é tudo que nós precisamos. Gente, essa parte é linda desse texto, porque quando Jesus aparece lá às 4 horas da manhã, o povo, os discípulos lá no barco, tentando remar para chegar à margem, e cada hora estavam sendo mais afastados por causa das correntes do vento. 4 horas da manhã aparece eles começam a olhar de longe e ver alguém chegando. E a Bíblia diz que eles ficam com medo, ficam apavorados com o fantasma. Aquele povo que tinha expulsado o demônio, esse mesmo estava apavorado com o fantasma. E aí Jesus diz assim, sou eu. Gente, essa palavra é linda, porque essa palavra sou eu, lá no hebraico, lá no livro de Moisés, quando Moisés está sendo enviado por Deus para liberar o povo, Deus usa essa mesma palavra. A palavra que Jesus usa aqui no grego é uma referência da mesma palavra hebraica. Lá Deus diz para Moisés, eu sou. Diga que o eu sou mandou vocês. Eu sou. E Jesus diz, sou eu. Tanto é que Pedro entende isso. Pedro diz assim, Senhor é Deus? Então me manda ir andar sobre as águas. Porque tem 2 textos na Bíblia que falam a respeito de que Deus andaria sobre as águas. Um texto de Salmo e um texto de Jó, que fala que Deus andaria sobre as águas. É uma prerrogativa de Deus e só aconteceu isso uma vez. Por isso que Pedro foi. Porque quando Jesus diz eu sou, ele não está dizendo que ele era simplesmente um profeta, porque os discípulos na época eles estavam
talvez confundindo, falar assim, Jesus é mais ou menos igual a Moisés, porque Moisés também alimentou o povo. Moisés orou e o maná desceu do céu, e o povo ia lá e comia aquele maná, aquele pão que desceu do céu. O povo contava no deserto, lá que tinha saído do Egito. Então Jesus também é comparado com Moisés, porque Jesus tinha acabado de dar alimento, dar pão para o povo. Moisés deu maná, Jesus deu pão, quer dizer, eles estão no mesmo nível. Mas quando Jesus diz eu sou, ou sou eu, ele estava querendo dizer assim, não, eu não sou Moisés não, eu sou Deus. Irmãos, isso é profundo, né? E aí Pedro diz assim, o Senhor é? Então me manda andar sobre as águas, porque só Deus podia fazer. E Jesus disse para Pedro, vem. E Pedro foi e começou a andar sobre as águas. Então o que Jesus quer que a gente entenda, gente? Com essa palavra sou eu sou. Ele é tudo que você precisa. Ele quer que você saiba que Ele é tudo que você precisa. Se você tiver Cristo, você vai ter plenitude e suficiência em tudo. Espiritualmente é evidente, mas em todas as áreas da sua vida. Como é importante mantermos uma vida de relacionamento perfeito com Cristo. Ele é Deus e Ele quer abençoar a sua vida. Portanto, faça isso no seu coração, convide-o para fazer parte da sua vida, se você ainda não fez, e gruda nele, agarra com Jesus, gente. Porque Ele é tudo que eu e você precisamos nesta vida e para a eternidade. Ele é Deus. Que texto lindo e maravilhoso. Eu espero que Ele tenha abençoado a sua vida nesse pequeno e breve estudo. Vamos para o quebra-gelo. Qual é o cômodo da sua casa que você gosta mais? Não precisa espiritualizar não, tá? Fala na real. Vou falar o meu. Eu gosto da sala, porque o meu momento em que eu posso ter de descanso, sabe fazendo o quê? Assistindo televisão. Ali eu me desconecto, eu fico na caixinha do nada. Às vezes eu fico lá assistindo alguma coisa que não estou nem prestando atenção, estou pensando em outra coisa. Às vezes você fica lá, né, passando assim os canais ali, fica vendo só a grade de eventos e não está assistindo coisa nenhuma. Mas muitas vezes estou assistindo filmes, gosto de bons filmes, de séries, mas é o lugar que eu gosto para relaxar. É a minha sala, a sala da minha casa. E qual é o seu? Compartilhe entre vocês. Muito bem, a nossa primeira pergunta agora vai ser a leitura de um texto de Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. Alguém leia o texto e responde, e vocês todos compartilhem, né? O que estes versículos colocam como condição para sermos salvos? Presta atenção, o que esse versículo coloca como condição para sermos salvos? Compartilhe ele entre vocês. E agora vamos para a nossa segunda pergunta, também na leitura de um outro texto, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, e vamos responder o que é que você entende desse versículo. Compartilhem o que vocês entendem desse versículo. Desde já, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Deus abençoe e tenha uma reunião excelente.